Boa noite. Olá, gente. Olá, minhas amigas. Eu sou Josi Braga, sou mãe de duas e educadora parental. E hoje trago para vocês mais um tema bem bacana, né, hoje sobre os estressadores familiares. Bom, gente, eu queria conversar com vocês sobre como lidar com os estressadores verticais e horizontais na sua vida e na vida da sua família, né? Para quem não sabe, os estressadores são uma ferramenta bem bacana que a gente usa no coaching familiar. É uma ferramenta bem simples, mas uma ferramenta bem poderosa. E para eu conseguir explicar aqui para vocês, quem está me assistindo pelo Instagram não vai conseguir visualizar, mas quem está pelo Facebook e pelo YouTube vai conseguir visualizar aqui a ferramenta, né? Um slide que eu vou passar aqui para vocês, para que a gente possa se situar melhor. Bom, gente, existem dois níveis, né, de estressadores, que são os estressadores verticais e os horizontais, e a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? As mudanças dramáticas que têm acontecido nos últimos anos, elas têm mexido, né, muito nos ciclos da família, elas chamam cada vez mais atenção para a necessidade da gente olhar, né, a necessidade da gente cuidar das nossas famílias e criar, né, condições e situações que a gente possa resolver os problemas advindos do tempo, da época, dos acontecimentos, do passar do tempo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um. Primeiro, né, a gente vai falar aqui o que são os estressadores verticais? Bom, os estressadores verticais são as influências que o ciclo familiar sofre a cada ciclo que a família enfrenta, né? A família ela é como uma engrenagem. Então, para essa engrenagem funcionar bem, ela precisa, né, que todas aquelas pecinhas, né, como uma máquina, ela precisa que todas aquelas engrenagens elas funcionem umas com as outras, né? Então, quando uma engrenagem daquela ela apresenta algum tipo de defeito, todo o resto da máquina ela para. Né? Então, assim também é a nossa família. Se um membro da nossa família ele apresenta algum tipo de problema, ele prejudica todo o sistema familiar. Então, cabe a nós, enquanto participantes dessa família, ajudar, auxiliar, tentar compreender, tentar apoiar, para que juntos, né, a gente possa resolver o problema dessa pequena engrenagem. Né? Então, a gente compara muito o ciclo familiar com uma máquina, né, com o motor de um carro. O motor de um carro, se faltar uma pequena pecinha, uma esfera que seja, o motor ele para de funcionar. Então, é assim é a família. Um membro só que esteja passando por algum tipo de situação difícil, constrangedora, ela mexe com todo o sistema familiar. Bom, então agora eu vou te explicar como acontece, como são essas influências que a família sofre ao longo do tempo, né? Ao longo de cada ciclo, porque a família ela tem vários ciclos. Esses ciclos, posteriormente, a gente vai conversar um pouco aqui sobre eles, mas de antemão, a família ela tem vários ciclos, passando desde o casal sem filhos, passa para um ciclo seguinte, que é o nascer, né, o planejar de um filho, é a gravidez, são os filhos de 0 a 2 anos que estão numa faixa etária, estão num ciclo diferente. São os outros filhos, né, de 3 a 5 anos, e assim sucessivamente. Então, são vários ciclos. E a cada recomeço, a cada ciclo que você passa, a sua família precisa se programar, né, para viver aquela nova realidade. Um casal que não tem filhos, quando o primeiro filho nasce, já durante a gravidez, quando o primeiro filho nasce,
já é totalmente diferente. Ali ele já mexe com toda a programação daquela família, já mexe com toda a vida daquele casal, já mexe com toda a vida da família, dos dois, né? Das famílias que eles vieram. Então, é toda uma logística. Então, vamos lá. Vai falar agora sobre os estressadores horizontais. Eu vou te explicar como é que essas influências, como é que a família sofre essas influências ao longo de cada ciclo. Os estressadores verticais, eles são as crenças, né, os padrões de relacionamento, os rótulos, os mitos, as questões opressivas, os familiares, aquelas questões que os familiares eles passam de geração em geração para aquele núcleo familiar, né? Então, cada família ela tem suas regras, ela tem seus segredos, ela tem suas formas de interagir, ela tem suas disfunções, a sua própria maneira de lidar com os problemas que surgem aí dentro do seu ciclo familiar. Então, essas maneiras, algumas vezes elas são positivas e outras vezes elas são negativas. Em algumas famílias, a grande maioria é positiva, em uma pequena minoria negativa, e em outras famílias, a gente tem aí uma grande maioria negativa e muito pouco positivas. Mas então, cada uma dessas informações, elas passam pelo filtro individual de cada membro familiar. Então, cada pessoa, ela reage da sua maneira. Se você, na sua casa, tem 5 membros na sua família, então cada pessoa da sua família, ela vai reagir de uma maneira diferente ao problema, porque cada ser humano, ele é único. Cada membro da família, ele é único. Então, cada pessoa, ela reage de uma maneira diferente, né, diante dos problemas. Algumas pessoas, elas traumatizam diante de certos problemas, outras pessoas nem ligam, outras pessoas se preocupam demais, outras de menos. Então, cada pessoa do ciclo familiar, ele se preocupa, ele reage de uma maneira diferente a todas essas ações. E isso, com o passar dos tempos, eles vão se enraizando, né, no subconsciente das pessoas, no subconsciente dos membros dessa família. E vai causando diversos males que muitas vezes não são percebidos imediatamente, mas o subconsciente da pessoa, ele vai reagindo, ele vai interagindo, ele vai entendendo, né, e fixando aquilo e vai fazendo parte, né, da vivência dessa família. Então, a gente tem essa mania que já é intrínseca, né, já é da gente, de repetir padrões familiares. Coisas que a gente aprende na infância e que vai repetindo e repetindo e repetindo e achando que aquilo tudo está normal e que está tudo bem. Às vezes a gente reage de uma maneira tão automática que a gente nem percebe se está fazendo errado, né? Porque aquilo já é uma crença familiar, aquilo já passou de pai para filho, aquilo já vem na minha família há muito tempo e eu não consigo parar, né? Eu não consigo pensar se aquilo realmente está me fazendo bem, se aquilo está me fazendo mal. Eu não consigo mais ter esse filtro, né? Porque eu já reajo automaticamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um pai, ele tem uma comunicação violenta com o filho, mas aquilo, às vezes, ele já vem dos pais dele, né? Os pais dele já criaram, né? Já o criaram daquela forma, com aquela comunicação violenta, sendo que os pais dos pais dele também já criaram os pais da mesma forma. Então, assim, ele acha que a violência, que o grito, né, é a maneira mais correta de educar os filhos, porque aquilo já vem enraizado nas crenças dele. Né? Aquilo já vem enraizado na maneira da família dele pensar. Aquilo já vem enraizado no subconsciente dele. Então, para ele, aquilo é automático. Aquilo é normal. Aquela comunicação violenta, ela é normal. Ela faz parte do cotidiano dele. Ela faz parte da vida familiar dele. Ela fez parte da infância daquele pai e daquela mãe. Então, ele acha que só replicar
a comunicação violenta, vai fazer com que os filhos sejam pessoas boas, vai fazer com que os filhos sejam semelhantes, né? Tenham a mesma semelhança que ele. Só que a gente tem que perceber que nós vivemos em outros tempos, né? O mundo vai mudando, o tempo vai passando, e a gente precisa reagir de acordo com o tempo, né? De acordo com o momento, de acordo com a época. Então, tudo muda, a gente precisa estar sempre percebendo e sempre compreendendo que os ciclos vão passando, que o tempo está passando e que as coisas estão mudando. Então, eu não creio que o pai ou a mãe faça aquilo por maldade, né? Ele quer que o filho ele aprenda coisas boas, mas ele não compreende que nós estamos em um mundo moderno, em um mundo diferente, e que aquele tipo de educação, aquele tipo de comunicação já não serve mais para hoje. Aquele tipo de comunicação já não é mais compreensível pelos filhos, né? Já não é mais compreensível pela comunidade que os pais estão inseridos. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? E essa mentalidade que os tempos mudam. Eu li uma certa vez em um livro acho que Alicia Fernandes, ela falava que não existe segredo, né, de uma pessoa dentro da família. Então, quando a família tem algo que não é verbalizado, quando a mãe ela esconde algo dos filhos, quando a família ela esconde alguma coisa daqueles filhos, por ela achar que eles não têm maturidade para enfrentar aquele tipo de situação, por ela achar que os filhos não vão compreender aquele momento que os pais estão enfrentando, aquela situação que os pais estão passando, eles mentem, eles escondem, eles não relatam para os filhos, né? E os filhos, eles acabam percebendo de alguma forma que existe alguma coisa anormal no entendimento daquela família, no comportamento daquele pai, daquela mãe. E isso gera um segredo não revelado, né? Isso gera a comunicação não verbalizada, porque a criança ela tem uma sintonia muito grande com o pai e com a mãe, né? Ela tem uma sintonia muito grande com o ciclo familiar dela, e ela compreende mesmo aquilo que não é verbalizado, mesmo aquilo que não é dito, a criança ela compreende que os pais eles estão num momento diferenciado na vida deles. E isso, quando a criança cresce, com o passar do tempo, isso vai virar um sentimento que não foi nomeado, que ela não consegue compreender, né? Eles acabam percebendo, entendendo que ali existe algo diferente. Então, eles vão interpretar da maneira que eles acharem, da maneira que eles conhecem, né? Na maioria das vezes, a maneira que eles compreendem, por serem pequenos, né, ou, enfim, por não saberem da situação, é a maneira errônea. Mas como nada foi verbalizado, como os pais não disseram, como os pais não conversaram, como os pais não relataram a situação, a criança acaba entendendo da maneira que ela acha. Por exemplo, quando uma mãe fala para o filho assim, pode engolir seu choro, engula o choro. Engula o choro. Então, essa criança, ela não vai saber como fazer com essa emoção, né? Ela vai ficar perdida, ela vai ficar sem entender que tipo de sentimento é aquele que a mãe disse, engole o choro. Então, assim, o choro é um sentimento, né? É uma expressão, né? Então, assim, ele precisa ser compreendido. A criança, ela está começando a entender as emoções dela. Ela não compreende ainda o choro, ela sabe que o chorar é um momento que ela está passando, é uma emoção, mas ela não sabe o significado dessa emoção. E quando o pai manda ela engolir o choro, quando o pai manda a criança engolir o choro, ela tem a impressão de que aquilo é errado,
que chorar é errado, né? Que o choro é errado. Ela cresce muitas vezes com aquela crença de que ela não pode chorar, porque chorar é feio, chorar não é certo. E muitas outras vezes, pior ainda, ela acha que o choro é uma coisa normal. Então, quando ela vê uma outra pessoa chorando, quando ela percebe, ela não compreende aquele sentimento do outro. Ela acha feio, ela acha que não é nada, ela acha que é normal. Ela não compreende o sofrer do outro, porque ela acha, ela não entendeu o significado de chorar quando ela era criança. Né? Então, às vezes, se torna até insensível, né, perante esse tipo de sentimento. Outro exemplo que acontece muito é como quando os pais eles passam por uma crise financeira, por um divórcio, por uma crise conjugal, e eles não externam, né, eles não dizem, eles não verbalizam para os filhos a situação que eles estão enfrentando. Então, os filhos, eles interpretam da maneira que eles conhecem, né? Eles acham que o papai não me ama mais, que a mamãe não liga mais para mim, que ele fez alguma coisa de errado para que os pais se distanciassem deles, né? Ele acha que a culpa é dele, que o papai e a mamãe se separaram, né? Quando percebe que o pai sai de casa, ele acha que a culpa é dele, né? Que foi ele que causou aquele tipo de separação. Enfim, ele não compreende porque não foi verbalizado para a criança. Ela sente, ela sofre, e ela sofre mais ainda porque ela acha que aquilo tem alguma coisa a ver com ela, alguma coisa a ver com o comportamento dela, né? E isso faz muito mal, isso causa traumas, isso causa problemas. Aquela criança ela fica cheia de neuroses e a gente precisa saber lidar com esse sentimento. Então, assim, as pessoas elas criam as suas próprias crenças de acordo com aquilo que não foi dito, né? Mas também criam de acordo com aquilo que foi dito. Né? Você pode criar a crença imaginando o que está se passando na cabeça do outro, ou criar uma crença a partir daquilo que o outro te diz. Geralmente, os efeitos do não dito, daquilo que não foi verbalizado, são bem mais danosos do que os efeitos daquilo que foi dito. Né? É muito mais fácil você lidar abertamente com um problema existente, falando abertamente, do que você esconder o problema e não saber lidar com ele. Então, assim, acaba que os pais não sabem lidar com a situação e os filhos não compreendem. Isso é muito sério, isso causa uma série de danos no pessoal dos teus filhos, né, no caráter, no entendimento dos teus filhos. Então, muitas vezes, a criança, por entender que ela não compartilha, que ela não sabe daquele acontecimento, ela acaba ouvindo atrás da porta, ela coloca o ouvidinho na porta para ouvir, né, para tentar entender aquela situação. Ela fica, quando os pais estão conversando, ela fica caladinha, ali escutando, para tentar compreender o que é que os pais estão falando, para tentar pegar o fio da meada, para tentar compreender aquilo que os pais não disseram, aquele segredo não verbalizado. Né? Então, aquilo desperta uma série de pensamentos, aquilo desperta uma série de emoções, aquilo desperta uma série de imaginações daquela criança. Ou então, com o passar do tempo, ela percebe que os pais não contaram a realidade para ela, né? Ou os pais contam a realidade e ela descobre que eles mentiram e perde a credibilidade, perde a confiança totalmente, né? Os pais perdem com aquela criança, né? E reverter essa situação é um momento muito delicado, um momento bem difícil. Então, a gente precisa compreender e conversar, né, com os nossos filhos.
Eles não compreendem aquilo que a gente não fala ou que a gente esconde. Eles percebem quando a gente mente, eles percebem quando a gente esconde, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês vira a base de uma crença, né? E ela vai fazer a visão de mundo dela através de tudo aquilo que ela ouviu, mas também daquilo que ela interpretou, porque muita coisa ela não ouviu, porque não foi verbalizada. Então, ela interpretou da maneira dela, e a partir dali ela vai criar uma crença, né? Como essa do choro, que eu acabei de falar. Então, o medo que os pais não falam para os filhos, o sentimento que os pais não falam, eles trazem no inconsciente da criança alguma coisa que não seja dita verbalmente. Ela vai interpretar da maneira dela e aquilo ali vai ficando no subconsciente dela, da maneira que ela entendeu. Existem até alguns estudos científicos que eles comprovam que é mais fácil a criança ela se recuperar daquilo que ela entendeu do que daquilo que ela nunca chegou a entender. Que ela nem sabe que faz ela sofrer, né? Que ela nem sabe o que foi que aconteceu. Ela sofre, mas sem compreender o motivo. Então, é muito mais fácil a criança se recuperar daquilo que ela está entendendo do que daquilo que ela nunca chegou a entender. Ela sofre com o divórcio, ela sofre com a briga dos pais, ela sofre porque os pais estão passando por um momento financeiro difícil, mas ela não sabe por que sofre, porque os pais não conversaram com os filhos, os pais não verbalizaram o que está acontecendo. Os pais, por medo da incompreensão ou para não fazer os filhos sofrerem, acabam gerando um sofrimento ainda maior. Quando não abrem o jogo, quando não conversam, quando não dizem para os filhos a realidade. Isso é muito sério. E é por isso que é tão importante você perceber quais são as suas crenças, né? Quais são as crenças da tua família, quais são as crenças do teu filho, a partir de tudo que você já trouxe na sua bagagem da sua família, né? A partir de tudo que o seu cônjuge trouxe na bagagem da família dele. A partir daquela carga, né, que vocês já trouxeram das famílias de origem. E você precisa compreender qual é o dano, né, qual é o problema que pode ocasionar esse tipo de padrão para os teus filhos. Como é que não tratar as emoções abala os filhos, né, abala a mentalidade dos filhos. Como é que não tratar um problema no núcleo familiar abala os teus filhos, né? Como é que o filho sente e como ele percebe cada problema que aquela família tem. Porque o segredo não revelado, cada palavra não dita, às vezes é muito pior do que cada palavra dita. Às vezes é muito mais danosa, né, e muito mais difícil de se tratar do que cada palavra dita. Às vezes, aquela crença, ela promove uma mudança na vida das crianças, ela promove uma mudança na vida daquela casa, né? Extremamente prejudicial. Muitas vezes, a gente, por tender a achar que os nossos filhos são incompreensíveis ou que são imaturos, a gente não se comunica com eles. Por exemplo, às vezes a gente se muda, de casa, de cidade, às vezes simplesmente muda os filhos da gente de escola, mas a gente não se comunica. A gente não fala para eles por que a gente está mudando de escola, a gente não explica para eles por que a gente mudou de casa, a gente não conversa com eles por que a gente mudou de cidade. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem entender se você não falar. Então, o que acontece? O filho, ele tem todo um ciclo de amizades ali naquele colégio. Ele tem todo um ciclo de amizades ali na vida social dele, né? E ele simplesmente é mudado de escola, ele simplesmente é mudado de bairro, né? E ele se perde, ele fica perdido e sente e sofre
sem compreender por que, né, que houve aquela mudança tão repentina, né, que ele foi tirado abruptamente, sem motivo nenhum, sem nenhuma explicação daquele ambiente. A gente precisa conversar, repito, gente, é uma questão que a gente não pode esquecer, a gente precisa conversar com os nossos filhos, a gente precisa externar nossos sentimentos para os nossos filhos, eles precisam fazer parte da nossa família, precisam fazer parte do nosso ciclo familiar, né? Eles precisam entender os problemas que afligem a nossa família, porque eles são parte da nossa família, eles são membros dela, e a gente precisa dividir essa questão. Bom, a gente falou muito sobre os estressadores verticais, agora a gente vai falar sobre os estressadores horizontais, né? O que são os estressadores horizontais, né? Os estressadores horizontais é tudo aquilo que acontece no decorrer do tempo com aquela família. Por exemplo, o nascimento de um filho, né, muda totalmente a rotina daquela família, o passar do tempo, né, o crescimento daquele filho vai mudando a vida daquela família, o envelhecer dos pais, né, vai mudando a vida daquela família, o seu envelhecer, né, o envelhecer do seu cônjuge vai mudando. Uma gravidez muda completamente. A morte repentina de um membro da família muda muito o sistema familiar, muda muito, causa estresse, né? O nascimento de um filho com necessidades especiais muda a rotina completamente de uma família, né? E a gente precisa saber adaptar-se a esses tipos de estressadores. A gente precisa aprender a compreender e se refazer, né, desse tipo de estressador. Então, é tudo que a família vivencia ao longo de todo o tempo. Né? É tudo que a família vem vivendo, vem acompanhando durante todo o percorrer do tempo. Né? São coisas, são acontecimentos inerentes à nossa vontade. São acontecimentos que acontecem realmente com o passar dos anos, com o passar da vida. Ou seja, como é que uma família ela lida com os ciclos familiares que eu já citei anteriormente? Como é que a família está se posicionando, está reagindo? Por uma mãe que planejou engravidar, né, e de repente ela foi pega de surpresa quando o filho nasceu, ou quando percebeu, que o filho ele tem necessidades especiais. Muitas vezes a mãe ela precisa parar toda a rotina dela, né? Ela precisa viver uma rotina completamente diferente da que ela tem, né? Por conta desse momento que eles não se planejaram, que eles não imaginaram, mas que aconteceu. Esse é um estressor horizontal que a gente precisa saber lidar, né, com o decorrer dos dias sobre a nossa família. Então, todas as vezes que a família ela se movimenta em um ciclo familiar, existe um estresse. Né? Aí um ponto que você não consegue compreender, um ponto que só com a vivência é que você vai entender. Existe um novo, e tudo que é novo, né, causa estresse, causa medo. Né? Existe aquele nível de incompetência, ou seja, que a família não consegue entender, trazido pelos ciclos familiares que vão se passando e que a gente precisa ir compreendendo, né, e se adaptando a esses ciclos. E nós também temos os níveis do sistema, né? Os níveis do sistema, além dos estressadores verticais e horizontais, ainda existem os níveis do sistema. Existem ainda essas forças que elas são externas, né? Da gente viver nessa época, num tempo moderno, num tempo diferente, ter os desafios atuais que a gente enfrenta, né? Que vem da nossa limitação socioeconômica, muitas vezes, que vem do nosso ambiente de trabalho, né, que pode vir dos nossos colegas de trabalho, que pode vir da escola que os nossos filhos estudam, que pode vir do uso exacerbado da tecnologia, né, que hoje é muito difícil saber lidar com esse momento tecnológico com os nossos filhos, né, é muito difícil a gente saber qual é o momento certo de dar o celular,
é um estressador muito grande essa questão de definir, né, quando é que eu vou dar o celular, né? A mãe, meus coleguinhas do colégio, todo mundo já tem um celular e eu não tenho. E muitas vezes isso vai contra as tuas crenças, porque tu acha que aquele momento ainda não é o momento do celular. Mas aí o teu filho começa a te pressionar porque todo mundo já tem, a coleguinha começa a te pressionar porque todo mundo já tem. Então, isso é um estressor, né, que a gente chama de estressor do sistema, que é inerente à nossa família, mas que acaba, de alguma forma, afetando, né, a nossa vivência familiar. Como é que a gente interage no nosso contexto social, né? Outro estressor, como é que a gente interage com os nossos amigos, como é que a gente interage no nosso ciclo, como é que a gente interage na nossa religião, enfim, são fatores externos, né, às nossas questões familiares, mas que de alguma forma eles acabam sendo estressores que a gente traz para dentro de casa e que participam, né, do nosso momento, da nossa família, dos nossos ciclos familiares. Hoje, por exemplo, dentro do nosso contexto social, é cada vez mais comum as mães começarem a trabalhar muito cedo, né? As mães precisam trabalhar fora, muitas vezes pelo contexto econômico, realmente, outras vezes porque se sentem mais acolhidas naquele momento que precisam sair, outras vezes pelo contexto social, realmente. Então, cada dia que passa, a gente percebe essa mudança nas mulheres, elas voltando ao mercado de trabalho, né? E cada vez mais cedo os filhos, eles vão ficando sozinhos, né, no decorrer daquele dia. Cada vez mais cedo os filhos vão para o colégio, cada vez mais cedo as crianças vão para a creche. Então, assim, cada vez mais cedo as crianças começam a usar a tecnologia, né? Até porque a mãe está muito cansada, a mãe tem outros afazeres, tem outros filhos, e aí precisa deixar o filho ali com o celular um pouquinho enquanto ela toma um banho, né? E isso faz parte da nossa época, do nosso momento de vida, faz parte da nossa sociedade, né? Está enraizado na nossa sociedade, no tempo de hoje. Então, a gente precisa entender que tudo isso são estressadores e que mexem com o momento da nossa família, mexem com o interior da nossa família, né? Até a questão da família ampliada, quem já está em outra fase, né? Quando os filhos começam a namorar, que trazem a namorada, muitas vezes os pais não se dão, não gostam, enfim, não tem um bom relacionamento, né, com a namorada ou com o namorado do filho, ou às vezes o ciclo de amizades daquele filho não condiz com o que os pais queriam, enfim, são inúmeros estressores do sistema que acabam interagindo, né, com a funcionalidade da nossa família. A gente precisa ficar atento, a gente precisa compreender, a gente precisa estar preparado para enfrentar todos esses estressores. E como é que o coach parental ele pode te ajudar? No momento em que um estressor vertical, como uma crença familiar, se une com um estressor horizontal, né, que eu acabei de falar, com a questão do tempo, né, com o passar do tempo, e se une ainda a um estressor de sistema, né, quando você não está bem, quando você encontra-se cheio de dúvidas, quando você não sabe mais lidar, quando você não se reconhece, quando você não compreende qual é a sua função naquele momento da sua vida, quando você cria crenças que são diferentes da tua realidade, quando você se percebe de uma maneira errônea, de uma maneira incorreta, quando você acha que não consegue mais resolver os seus problemas, não consegue mais resolver a tua situação de vida, né? E é aí que a gente entra, é aí que o coach parental entra na tua vida para te ajudar a
superar todos esses obstáculos, para te ajudar a se reconhecer, para te ajudar a destruir crenças imaginárias e para te ajudar a ser uma pessoa cada dia melhor, né? Foi um grande prazer, mais uma vez, conversar com todos vocês. Espero que esse nosso conteúdo tenha ajudado de alguma forma, tenha contribuído com o engrandecimento pessoal das mães, tenham contribuído com o engrandecimento pessoal de você, mulher.